Um defeito de cor. Capítulo 8. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba, pelo menos, de onde vens. Provérbio africano. Novamente, a ilha. Dentro do barco, fugir me pareceu um despropósito, já que não era culpada de nada e nem havia qualquer acusação formal contra mim que pudesse ser provada. E mais ainda, os federalistas estavam no poder, pessoas amigas dos meus amigos, contra as quais eu nada faria, mesmo se pudesse. Mas o Dr. Jorge achava que, infelizmente, os dias de independência da Bahia estavam no fim por vários motivos. Primeiro, porque o cerco à cidade estava funcionando. Quase ninguém entrava ou saía, e já faltavam comida e outros bens, e que logo deixaria o povo em desespero e contra os causadores da situação, os federalistas. Segundo, porque aumentavam os rumores de que uma tropa invencível, treinada em Cachoeira, logo tomaria São Salvador de assalto, causando verdadeiro abatimento nas tropas rebeldes, sem armas e enfraquecidas pela péssima alimentação. Eu sabia de tudo isso, que logo a cidade poderia voltar para as mãos dos que desejavam que nós, africanos libertos, estivéssemos o mais longe possível de lá. Mas me perguntava o que eu tinha com isso. Eu, que só queria ter um trabalho e com ele manter por perto as pessoas de quem mais gostava. É certo que estive envolvida com os muçulmins, mas este era um problema resolvido com a derrocada da revolta. O que me acompanhava era uma enorme sensação de derrota e cansaço, pois aquela fuga não era justa, nada era justo, principalmente os brancos irem até a África, nos separar de nossas famílias, para depois não nos quererem mais, desejando nos ver longe, de volta a um lugar do qual nem nos lembrávamos direito. Livres, nós já não servíamos para mais nada, a não ser, no entender deles, atrapalhar os negócios ou tirar o sustento dos legítimos brasileiros, fossem eles pretos ou brancos, mas quase sempre preguiçosos, que viam o trabalho como digno apenas de escravos. A ilha me remeteu às recordações mais amargas, ao fantasma do Sr. José Carlos, às lembranças nada agradáveis da sinhá Ana Felipa, a tragédia do Lourenço, a surra no mestre Anselmo, o baleeiro. Foi ruim saber que a fazenda estava lá, ainda ativa, mesmo nas mãos de outro dono. Foi ruim perceber que, mesmo depois de tanto tempo, algumas lembranças ainda estavam vivas em mim, dando chibatadas de dentro para fora. Desembarquei em Vera Cruz, perto de onde precisava saber se a Assunta ainda vivia, uma preta benzedeira conhecida da Esméria. Tinha recomendações de não tentar me estabelecer sozinha para não chamar a atenção e evitar os pretos que estivessem tramando qualquer rebelião ou fuga, pois em qualquer lugar e a qualquer momento sempre havia alguém pensando em fugir. Havia um tipo de solidariedade entre os pretos que se conheciam há mais tempo, e se alguém tivesse que ser denunciado ou sacrificado em nome de todos, seria escolhido entre as ligações mais novas, mesmo que inocentes. Depois de perguntar a um preto que puxava rede na praia, não foi difícil encontrar o casebre da Assunta, bastante conhecida na ilha. Junto a mais 6 casebres, todos com paredes de barro e telhado de capim trançado, ficava em uma clareira aberta na mata, cercada por muitas árvores e plantações de milho e mandioca. Fui olhada com receio por algumas crianças que estavam brincando, e logo uma mulher apareceu para falar comigo. Eu disse que procurava pela Assunta, e ela pediu que esperasse, entrando em um casebre de onde saiu pouco tempo depois com outra mulher, que fez sinal para eu me aproximar. Foi o que fiz. Agradecida,
e talvez com muito mais pressa do que deveria ter demonstrado, pois não aguentava mais ficar parada com a trouxa na cabeça, sendo observada por tantos rostos desconfiados. As crianças não escondiam a curiosidade, mas os adultos se colocavam por trás das árvores e dos casebres, demonstrando que não estavam acostumados com desconhecidos. Ainda bem que eu tinha seguido mais um conselho da Esméria e vestia roupas simples, mas ainda assim melhores que as deles. A mulher com quem fui conversar era baixa, gorda e se movia com tortuante dificuldade, como pude perceber enquanto caminhava atrás dela, cruzando o único cômodo de seu casebre. A lentidão também me deu tempo de olhar tudo com cuidado e me espantei com o luxo de um altar para Xangô, que se destacava entre móveis velhos e objetos quebrados. O chão era de terra, limpo e bem varrido, sobre o qual havia alguns tapetes de fibra de palma, o mesmo material de algumas esteiras de dormir enroladas a um canto, e um banco de madeira que tomava uma das paredes quase de fora a fora. As paredes de barro estavam adornadas com várias telhas pintadas com paisagens de lugares que me pareceram ser dali mesmo da ilha, e de figuras representando os orixás. No fundo do cômodo havia uma mesa de madeira bastante gasta e 2 cadeiras, e foi lá que nos sentamos, depois de a mulher acender uma lamparina para que pudéssemos nos ver direito. O ambiente era abafado, nenhuma janela, nenhuma outra porta a não ser a de entrada, e logo o ar começou a ficar empestado pelo cheiro de óleo de baleia queimando e de um charuto barato que ela devia estar fumando quando cheguei, e que tinha ficado ali, queimando sobre a mesa. Ela devia fazer isso sempre, pois a borda da mesa do lado dela já tinha quase toda virado carvão. Mãezinha. Ela não falava nada, então esperei que acabasse de reavivar o charuto e desse 2 ou 3 baforadas, e perguntei se era a Assunta. A mulher quis saber por que eu a procurava, e então contei que já tinha morado na ilha antes de me mudar para São Salvador, escrava da fazenda do Amparo. Falei também que precisava ficar um tempo longe da cidade, e que por isso a Esméria tinha me mandado procurar uma mulher chamada Assunta. A preta não teve nenhuma reação ao ouvir o nome da Esméria, e comecei a pensar que tinha ido no lugar errado. Já estava querendo me levantar e pedir desculpas por ter incomodado, quando ela disse ser filha da Assunta. Eu me acomodei novamente e fiquei esperando outras intermináveis baforadas no charuto, quando então ela resolveu falar, dizendo que se lembrava da Esméria. Perguntou por ela, e eu disse que estava bem, que morava comigo e era liberta. Achei que a Assunta não fosse mais viva, porque a mulher que estava sentada à minha frente não era muito nova, ou talvez a carapinha, toda branca, enganasse. Mas eu daria a ela pelo menos uns 70 anos. Ela então disse que a mãe Assunta morava na casa ao lado, com a outra filha, e estava muito velha e doente. Não falava coisa com coisa e não reconhecia quase ninguém. Mas, em consideração à Esméria, ela mesma daria um jeito de me acomodar, se eu não me importasse com a simplicidade da casa. Eu disse que não me importava, mas fiquei imaginando quantas pessoas mais moravam ali, por causa da quantidade de gente que eu tinha visto no terreiro. Ela interrompeu meus pensamentos, dizendo que se chamava Mãezinha e morava só, dividindo de vez em quando a casa com um companheiro que era escravo de uma fazenda vizinha, onde ela também já tinha servido. Confesso que fiquei com medo de que ela estivesse lendo meus pensamentos e já não queria mais ficar lá. Cuidando para não ofendê-la, tentei apagar pensamentos que me importunavam sobre a pobreza do lugar. Mas, se os leu, não disse nada, e mandou que eu deixasse a trouxa a um canto e fosse com ela até o quintal, onde tinha alguns afazeres e onde poderíamos conversar com mais calma. Logo que saímos, 2 pretas foram ajudá-la a se locomover e a sentaram no banco feito de um grosso tronco cortado ao meio,
e em seguida levaram um tabuleiro cheio de contas, que colocaram sobre um apoio de ripas de madeira. Para mim, buscaram uma esteira, na qual me sentei perto dela, que por uns instantes pareceu rezar, e depois pegou uma linha de pesca e começou a enfiar as contas coloridas, seguindo uma ordem que logo soube ser dos colares de Ogum, alternando azul escuro e branco. Comentei que tinha dado à luz a um filho de Ogum, e ela comentou que já sabia, e que também era muito poderosa a Oxum que eu tinha na cabeça. A mãezinha percebeu meu espanto e começou a rir, dizendo que eu não precisava ter medo, pois os orixás só contavam o que ela devia saber, e tinham dito que eu era uma boa pessoa. Caso contrário, não teria me recebido. Mesmo assim, só consegui relaxar horas depois, quando serviram o almoço. Algumas pessoas, homens e mulheres, foram se sentar à nossa volta, e ela me apresentou como sendo uma amiga que ficaria por algum tempo e que devia ser muito bem tratada, em consideração a uma velha conhecida da mãe Assunta. Quando eu percebi que as outras pessoas chamavam a mãe dela de mãe também, mesmo os muito novos para serem filhos de uma mulher bastante velha, e imaginei que as duas eram mães de santo, o que foi confirmado pelo tipo de saudação que dirigiam à mãezinha ao se aproximarem ou ao se afastarem dela, pedindo a bênção. Quando nos deixaram sozinhas novamente, fiquei sabendo a história do terreiro. Na África, a avó da mãezinha era muito respeitada nos cultos e tinha ensinado os segredos à filha, a mãe Assunta, antes de ela ser capturada e levada para o Brasil. Depois de velha e de receber a liberdade como prêmio, a mãe Assunta encontrou aquela clareira onde já havia um casebre que funcionava como esconderijo de fuga e resolveu fundar um terreiro. Sozinha, reformou o casebre e começou a receber os pretos para consultas e curas com ervas. E foi assim que conheceu a Esméria. Logo, a Ialorixá se tornou bastante famosa, inclusive no Recôncavo. E foi com dinheiro cobrado de uma sinhá de Candeias, por conta de um ebó, que conseguiu comprar a liberdade da mãezinha. Mas já tinha caído doente e parado de atender havia 10 anos, embora ainda mantivesse o título de mãe de terreiro, até morrer. Na qualidade de mãe pequena e sucessora, era a mãezinha quem exercia, de fato, tal função, de vez em quando ainda ajudada pela mãe Assunta. A mais velha tinha sonhos que davam soluções para os problemas difíceis de serem resolvidos, mas estava se tornando muito alheia ao mundo dos vivos, talvez por estar às portas da morte e se aproximando do Orum e das esferas dos orixás. Não dava consultas e não assumia compromissos porque não podia controlar tais sonhos, mas de vez em quando chamava a mãezinha e fazia longas palestras, até falar tudo o que precisava e se calar novamente. Ninguém sabia até quando. A mãe Assunta morava no casebre quase em frente ao da mãezinha, junto com outra filha, que não me lembro se era filha de verdade ou no santo, e recebia visitas de apenas 2 ou 3 pessoas que ela tinha autorizado antes de se alhear. Eu estava curiosa por causa do local, das pessoas e das coisas que aprenderia ali, mas com muita vontade de voltar para casa. Sentindo muito por estar afastada de você. Precisava arranjar um jeito de ter notícias da capital para saber quando poderia voltar, pois as pessoas daquele terreiro não se interessavam nem pelo que acontecia no resto da ilha, quanto mais fora dela. Nunca me perguntaram por que eu estava lá ou do que eu fugia. E isso foi bom, pois acho que não saberia responder. Com o passar dos dias, as pessoas foram me deixando à vontade, e comecei a achar interessante o modo de vida deles, que compartilhavam tudo. Nos 7 casebres, ou melhor, nos 5 que restavam ao tirar o da mãe Assunta e o da mãezinha, moravam mais 30 pessoas, e não viviam tão isoladas como me fizeram crer. Durante o dia, muita gente andava por lá, principalmente os filhos e as filhas de santo da mãe Assunta, que tinham que cumprir obrigações com o terreiro.
Varriam e aguavam o chão de terra, recolhiam folhas caídas, lavavam roupas, cozinhavam e até mesmo limpavam algumas casas, além de ajudarem a mãezinha no preparo dos ornamentos, dos cultos e das oferendas. Havia um 8º casebre, menor que os outros e mais afastado, onde a mãezinha atendia 3 ou 4 dias por semana. Era enorme a quantidade de pessoas que chegavam antes mesmo de o sol nascer, e só conseguiam ser atendidas no fim da tarde. Como já sabiam disso, levavam comida para passar o dia e o ambiente ficava bastante festivo. Eu mesma vi na fila muitas mulheres brancas que tentavam disfarçar a presença usando roupas simples e chapéus enfiados até a linha dos olhos, mas, pelos modos, via-se que eram sinhás acompanhadas de mucamas. De vez em quando, a mãezinha recebia a visita do Zé Manco, um preto 2 ou 3 vezes mais magro que ela e que ainda arrastava uma das pernas, defeito que tinha virado alcunha. Na primeira vez que o vi cumprimentando a mãezinha de uma maneira carinhosa, fiquei sem jeito por estar hospedada na casa dela, onde dormiam juntos. Mas ela disse para eu não me preocupar, pois os dois já não faziam mais nada. Tinham sido amantes, mas já estavam muito velhos para fazer as coisas e, portanto, só dormiam em esteiras colocadas lado a lado. Mesmo assim, foram noites constrangedoras que passei acordada, sentindo-me um incômodo dentro do casebre. Pensava em me levantar e ficar do lado de fora, mas sentia um medo que não me deixava nem sair da esteira, quanto mais do casebre. Então, eu orava para minha avó e para Taiwo, e esperava com muita ansiedade que o dia viesse e levasse embora aqueles temores. Foi o Zé Manco quem primeiro me falou dos eguguns da ilha, enquanto eu atiçava o fogo para ferver a água e fazer um chá. Agachado na minha frente, ele disse que me via acompanhado de várias pessoas desencarnadas, que não eram pessoas ruins, mas que poderiam estar tirando a minha energia. Falei sobre os voduns da minha avó, mas ele disse que não eram voduns, embora não soubesse dizer do que se tratava, e contou que na ilha existiam vários lugares de culto aos eguguns. Fiquei com vontade de saber mais sobre os eguguns, mas achei que ele não estava querendo explicar, mas sim verificar o que eu sabia. Já havia quase um mês que eu estava lá, sem saber notícias de vocês e sem dar notícias minhas, e quase sem dinheiro. Não que eu precisasse dele, pois não passava necessidade alguma. Havia várias plantações de que todos cuidavam, criavam galinhas e porcos, costuravam as próprias roupas. Havia peixe à vontade e todos trabalhavam para que nada faltasse. Dividiam as terras e os bens, e até mesmo faziam juntos as refeições, sendo que cada dia um grupo de mulheres ficava responsável pelo preparo. Eu tentava ajudar no que podia, mas me sentia um pouco intrusa, trabalhando menos do que gostaria, pois acabava sendo tratada como visita. Um dia perguntei à mãezinha se alguém costumava ir até São Salvador, e ela disse que era muito raro, mas que podia acontecer. Pedi então que me avisasse quando uma pessoa de confiança estivesse para fazer a viagem, porque eu gostaria de entrar em contato com a minha família. Certo dia, já no final de dezembro, ela me avisou que um dos homens pretendia ir até a capital fazer compras para uma festa que estavam preparando, e então pedi para falar com ele. O Dumé era um homem alto, forte, com os beiços muito maiores que o normal, um dos pescadores que eu já tinha visto algumas vezes por ali. Ele vivia sozinho em um casebre mais no meio da ilha, mas dividia o peixe apanhado como se fosse do terreiro. Num dia que ele foi ter comigo, não tirou os olhos do chão e não abriu a boca. Apenas balançava a cabeça em sinal de sim ou de não a qualquer coisa que eu dissesse, mesmo quando não era uma pergunta. Fiquei com medo de que ele não conseguisse dar o recado algum a Esméria, ou a quem quer que encontrasse na nossa casa, e resolvi escrever um bilhete, dando graças por ter me lembrado de colocar papel, tinta e pena no meio da trouxa. Quando o Dumé partiu, para passar a noite na capital e voltar ao entardecer do dia seguinte,
A mãezinha me tranquilizou, dizendo que ele só parecia bobo, mas que, na verdade, era bastante esperto, além de muito confiável. E também era um touro de tão forte, porque viu o tamanho do balaio que ele carregava na cabeça quando voltou, cheio de encomendas. Tinha força suficiente para ser dividida entre 3 homens, pelo menos. Eu estava ansiosa para falar com ele, mas esperei que se refrescasse um pouco antes de me entregar o bilhete de resposta.